Bem-vindas e bem-vindos ao Drafters, o videocast que apresenta grandes conversas com gente inspiradora sobre temas urgentes. Eu sou a Aline Scherer, repórter do Projeto Draft, e aqui, como sempre, a gente fala sobre inovação e empreendedorismo. E o tema desse episódio é bioeconomia com foco na Amazônia. Vamos conversar com Paulo Monteiro dos Reis, formado em Direito no Centro Universitário do Estado do Pará, que atua como empresário, sócio da Manioca, fabricante de alimentos, e da Amazonic, que produz sucos. E ele é presidente da Associação de Negócios da Sociobioeconomia da Amazônia, a Assobio, criada há 2 anos atrás. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, Aline. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero fazer jus aí à sua apresentação gentil. Obrigada. Você já abriu a sua geladeira ou seu armário da cozinha hoje? O que tem de produtos da bioeconomia lá? Essa é uma pergunta temida por mim, porque por muito tempo eu falei que o meu sonho enquanto empreendedor era chegar na casa de alguém em São Paulo, sei lá, no Rio Grande do Sul, e abrir o armário e naturalmente ter ali produtos da Amazônia. E me toquei em algumas vezes que na minha própria geladeira o armário não tinha tanto assim. E eu moro em Belém do Pará, sempre vivi aqui, trabalho com isso, então seria natural. Hoje tem alguns produtos sim, mas menos do que eu acho que deveria. Aqui em casa não falta cacau, tapioca, castanhas do Pará, de caju. Me cita alguns aí que você acha que deveria ter mais, de repente, na sua geladeira, no seu armário. Eu vou começar dizendo que às vezes a gente até tem e não percebe. Por exemplo, se você está usando um sapato, você deve estar, ou uma sandália, você deve estar, você provavelmente tem látex aí, que é um produto de origem amazônica. Se você está usando um batom, e eu acho que você está, Aline, você provavelmente tem amido de tapioca, de mandioca, ou seja, tapioca, no batom. Se você come chocolate, tem o cacau que vem da Amazônia. Então, às vezes a gente. Bom, se você tem uma granola em casa, provavelmente tem alguma castanha do Pará, e assim, portanto, também tem produtos da nossa biodiversidade. Então, a gente tem já alguma coisa da nossa biodiversidade espalhada no nosso dia a dia, mas eu acho que é muito aquém daquilo que é a grandiosidade do bioma amazônico como um todo. Então, dá para a gente ter muito mais produtos que, em primeiro lugar, nos trazem sabor, nos trazem uma experiência, um prazer, nos trazem nutrição, saúde, etc. E, além de tudo, nos trazem o privilégio, a necessidade de conviver com o bioma amazônico preservado, que ao consumir ingrediente desse bioma, o ingrediente fruto da nossa biodiversidade, ou seja, não basta um, dois ou três, a gente também contribui para que essa biodiversidade seja protegida e, quem sabe, até recuperada em grande parte. Alguns produtos incríveis que eu te citaria, tem um que é um querido meu, que é o cumaru. O cumaru ele é chamada de a baunilha brasileira, a baunilha da Amazônia. É um produto extremamente aromático, cheiroso demais e você pode colocar no brigadeiro, fazer um brigadeiro ganhar outra escala. E você pode também levar para cosmética e fazer o que tem feito muitas indústrias de cosméticos e, enfim, perfumes pelo mundo, que é se inspirar e utilizar os ingredientes, os cheiros e sabores da Amazônia também em outros casos. E para a gente situar todo mundo que está nos assistindo, o que é bioeconomia para a Assobio? Bom, essa é uma pergunta de US$ 1 milhão, porque é um tema que vem sendo muito discutido. É um termo, na verdade, que vem da década de 70, nem foi inventado no Brasil, é um termo europeu, inicialmente pensado para aquilo que você produz a partir de recursos biológicos. Então, digamos, a celulose nesse contexto seria a bioeconomia. Mas para a Amazônia, no meu ponto de vista, eu acho que posso dizer também que é o ponto de vista da maior parte da Sobil, a gente está falando de uma bioeconomia mais específica, que é uma bioeconomia e esse bio vindo do bioma. Então, a bioeconomia é uma economia que reproduz, protege o bioma amazônico. E a gente tem que pensar o que, que tem dentro disso. Então, se essa bioeconomia protege ou reproduz o bioma amazônico, deriva do bioma, ela, portanto, também deriva da nossa diversidade, da nossa geografia e também da nossa relação, ou seja, da nossa sociedade, de como a gente vem de gerações em gerações há milênios, numa história muito mais antiga de Brasil, digamos assim, se relacionando com essa região, se relacionando com os recursos naturais dessa região e interagindo com ele de modo até a reproduzi-lo e a construí-lo. Então, tem vários estudos, não tão recentes assim, mostrando que uma boa parte do que a gente chama de Amazônia hoje, é, basicamente foi construída por povos e comunidades tradicionais que viveram aqui e que encontraram um modo de viver, o modo de viver realmente à brasileira, que era um modo de viver que utilizava o bioma ao seu entorno para viver, para navegar, para construir, para se medicar, para se tratar,
e inclusive reproduzia esse bioma por ser bom para sua vida. Então, é muito importante pontuar que, para a gente, a bioeconomia parte das pessoas, porque na prática fomos nós, mas especialmente povos, comunidades realmente tradicionais da Amazônia, especialmente povos indígenas, que de fato produziram esse bioma rico do jeito que ele é hoje. E essa bioeconomia moderna de 2025, em meio da COP30, olha para isso com muito respeito e tenta, inclusive, colocar outras pitadas, outros temperos, literalmente, dessa bioeconomia, ou seja, partindo do pressuposto de que povos e comunidades tradicionais criaram esse bioma em grande parte, protegeram por muito tempo esse bioma e fizeram da sua vida, né, um processo de cuidar desse bioma, isso pode ter uma nova camada que é também agregar tecnologia, agregar inovação, inclusive fazer cidades como em Belém, onde eu estou, que é uma grande cidade amazônica, se conectar, se conectarem com essa produção da floresta propriamente dita e escrever próximas páginas dessa bioeconomia, com mais inovação, com mais tecnologia, mas sem deixar para trás toda essa história que, na verdade, é a história que fundamenta o nosso trabalho de hoje com a Amazônia, tudo que a gente tem discutido da Amazônia. Para concluir, tem um símbolo quase religioso de matriz africana que alguns povos usam, que é um pássaro chamado Sonkof. Esse pássaro, ele é um desenho, uma ilustração. E essa ilustração mostra um pássaro indo para uma direção e olhando para trás. Eu acho que é um pouco o que a gente precisaria na Amazônia fazer, assim, andar para frente e, assim, normalmente a roda da humanidade é assim que faz, mas sem deixar de olhar para trás para nossa região, para nossa realidade, para nossa relação com a Amazônia, não para a relação que alguém talvez de fora da região, do país e tal, imagina que poderia ter. Então acho que eh, talvez tentando dar uma resposta curta para uma pergunta não tão fácil, é a bioeconomia que a gente enxerga na Sobi, o que eu enxergo pessoalmente. Quer dizer, então é uma economia baseada, nos insumos locais daquele bioma e também no trabalho e no conhecimento ancestral das pessoas que vivem nesse bioma. Exato, é uma economia baseada no em como as pessoas na Amazônia utilizam os recursos à sua volta, que calha de ser uma floresta super diversa. Sim, aqui, claro, a gente está falando sobre a bioeconomia na Amazônia, mas poderia ser a bioeconomia na Caatinga, no Pampa, enfim, um Perfeitamente. outro bioma. De acordo com o Google Trends, que é a ferramenta que mostra o interesse por um termo ao longo do tempo, a bioeconomia teve um pico de pesquisas em 2019 e nos últimos meses o interesse voltou a subir, muito por causa também da proximidade com a COP30, né, que vai acontecer no Brasil, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em Belém, em novembro. Como que você avalia o momento da bioeconomia no Brasil? E qual que é o tamanho desse mercado hoje? Falando, claro, também aqui de novo do bioma amazônico. A gente em 2019, de fato, começou 2018 para 19, começamos a ter de fato uma movimentação muito grande, porque em diversos casos a gente foi notando instituições que resolveram apoiar uma estratégia de gerar valor a partir da floresta em pé, em termos de valor financeiro, de produtos e uma economia para além, do valor que já se tem, que a floresta, melhor dizendo, já tem para quem vive na região amazônica. Então, é importante dizer que eu cresci a minha vida inteira, comendo peixe, farinha, tomando os mais diversos tipos de suco, me medicando à base de copaíba até hoje. Então essa bioeconomia não é novidade, ela sempre existiu. Mas a partir ali de 2018, 2019, programas começaram a ser criados para estimular negócios e iniciativas que derivam ou do reflorestamento, ou da conservação, ou do uso sustentável dos recursos da Amazônia. E de fato, desde lá a gente começou a ter esse nome mais falado. E de lá para cá, inclusive, por isso que essa questão do que significa bioeconomia vem sendo debatida exaustivamente. Eu diria que houve no meio, obviamente, né, uma questão relevante, que foi a pandemia. A gente passou 2, 3 anos, assim, lidando com isso mais intensamente. E agora, a COP30 de fato traz uma atenção mais aquecida até para esse tema, porque especialmente no Brasil, o nosso desafio tem sido, em termos de participação nas mudanças climáticas, o que que a gente faz com o nosso solo e, portanto, com a nossa floresta. Essa é a base das emissões de gases de efeito estufa do Brasil, é o uso do solo e de desmatamento, especialmente o desmatamento. E, portanto, qualquer estratégia que crie valor a partir da floresta em pé soma e ajuda
a gente a se reposicionar, digamos, nesse ranking de maiores emissores de gases de efeito estufa. E para um país como o Brasil, para uma região como a amazônica, periférica, no sentido de ser muito pouco desenvolvida, isso traz ainda um potencial de desenvolvimento, geração de emprego, de renda e conectado tudo isso à vida de povos comunidades tradicionais e à nossa vida aqui nas cidades amazônicas. E aí, o momento que a bioeconomia vive, eu acho que é um momento muito protagonista, e eu não acho que é só por conta da COP, e obviamente a COP ajuda em muito, mas eu acho que é um momento que vem sendo resultado dessa construção dos últimos 5, 6 anos de falar muito desse tema, de criar muitas ações. E aí eu acho que vale a pena trazer alguns exemplos de 2018 para cá, o número de negócios de bioeconomia desse tipo que a Assobio representa, que são negócios de produto acabado, com nível de valor agregado, negócio com algum nível de inovação, multiplicou de 70 para 700, praticamente 10 vezes em 5, 6 anos, com uma pandemia no meio. Então, acho que isso é um resultado muito positivo. A gente também tem tido implementação e resultado de políticas públicas importantes que ajudam essa bioeconomia a se desenvolver. Um exemplo importante é o Parque de Bioeconomia da Amazônia, que vai ser localizado aqui no Pará, uma iniciativa do governo estadual, que talvez seja o primeiro parque de bioeconomia do Brasil e do mundo, quiçá, porque a bioeconomia é uma coisa muito própria nossa do Brasil e da Amazônia. Eh, então eu acho que o nosso momento é um pouco de mostrar que nesses 5, 6 anos, com uma pandemia no meio, a gente conseguiu, unindo política pública, setor privado, terceiro setor, muito empreendedorismo, dar largos passos na bioeconomia, num lugar improvável para se gerar negócio, num lugar improvável para se gerar inovação, que é a Amazônia, pelo menos para o status quo, digamos assim, mas com muito potencial. E eu estou muito feliz assim, de chegar agora numa COP em Belém, que representa esse protagonismo, e poder mostrar não só necessidades, mas também realizações concretas, como o número de negócios, políticas públicas e muito investimento destinado para a bioeconomia. Bem, você citou o Parque de Bioeconomia do Pará, que ainda não está pronto, né, vai ser lançado, mas ele, então, seria uma estratégia muito importante para trazer inovação e talvez para acelerar a quantidade de negócios, né. Tem, assim, um número ideal de negócios em bioeconomia, uma pesquisa sobre isso, para que se torne, mais acessível para a população e mais conhecido também? Não, não tem um número exato, mas, tem uma noção clara de que esse número precisa multiplicar e muito. Porque na prática, quando a gente fala de levar um produto para o brasileiro, é aquela pergunta no começo do nosso papo: "O que que tem na minha geladeira?". E aí, isso precisa de muitas marcas em diversos lugares do Brasil, utilizando uma diversidade enorme de produtos da Amazônia, para conseguir, deixar isso mais relevante no consumo. E já tem uma relevância óbvia política, institucional, climática, ambiental e social para a Amazônia, mas eu acho que o consumo é uma vertente muito importante, que precisa ganhar relevância para apoiar essa bioeconomia e, precisa multiplicar ainda muito o número de negócios, também o número de investimentos, o número de produtos, o número de áreas protegidas, de terras indígenas demarcadas, para que de fato essa produção, da sociobioeconomia, digamos, possa ganhar mais escala e possa ser abraçada ainda mais pelo brasileiro. E um projeto, um equipamento público, digamos assim, uma estrutura como o Parque de Bioeconomia, é muito importante, porque há uma diferença muito grande entre essa inovação produzida pela Amazônia e uma inovação produzida no Vale do Silício, por exemplo. Ali você está falando de uma economia, com base na tecnologia da informação, que muitas vezes pode começar de fato na garagem de uma casa, como é a história, O Conto de Fadas, e aqui é um pouco diferente, porque nós estamos falando de produtos, materiais, ingredientes, são alimentos, são medicamentos, são materiais para moda, acessórios, por exemplo. Então aqui existe, por natureza, literalmente, uma economia real das coisas. E para fazer uma economia real das coisas, você precisa de estrutura, logística, de produção, de pesquisa, de fabricação. E esse parque de bioeconomia preenche esse espaço, que é muito complexo ser criado rapidamente por qualquer organização que está começando. O negócio inovador tem dificuldade de criar uma fábrica própria para fazer essa inovação. E dado que essa economia da Amazônia, esse ingrediente da Amazônia é uma novidade, você não encontra facilmente uma fábrica para produzir um medicamento derivado da Amazônia ou um alimento derivado da Amazônia. Então, esse parque de bioeconomia preenche o espaço e eu diria dá agilidade para que essa bioeconomia inove mais rápido e consiga mais rapidamente, como a gente falou, chegar na nossa geladeira, no nosso armário, dentro de casa do Brasil e do mundo.
Tem esse papel muito importante da inovação, para que se fomentem novos negócios em bioeconomia, mas tem também um papel, uma estratégia de conhecimento, de cultura, né. A Assobio, quer entender a percepção do brasileiro sobre a bioeconomia e a Amazônia e contratou a realização de uma pesquisa por uma empresa global especialista na construção de marcas de cidades e países. De que forma o interesse pela cultura e o turismo pode impulsionar a bioeconomia? E quando é que essa pesquisa fica pronta, ela vai trazer também uma ideia de quanto investimento vai ser preciso? Essa pesquisa vem de um desejo nosso de conseguir falar com um termo às vezes usado que é muito impreciso para o Brasil, mas o brasileiro médio, que de médio não tem nada, porque a gente tem pelo menos um Brasil em cada região do país. Mas de qualquer maneira, a gente tá falando de uma bioeconomia, de produtos de bioeconomia ou sociobioeconomia para uma bolha. E a gente não faz transformação só dentro de uma bolha, então a gente precisa de muita gente. E essa pesquisa, nós buscamos e contratamos para que ela nos traga portas de entrada, caminhos. O que que a gente fala então para, digamos, um capixaba que está ali tocando sua vida, é funcionário público do tribunal e não está olhando muito para a minha economia. Como é que eu chego até essa pessoa cujo consumo é muito relevante, o apoio até político é muito relevante para a bioeconomia e para o Brasil como um todo, de fato, cuidar do seu recurso natural. Então a pesquisa vai nos trazer insights nesse sentido, de repente, olha, fale da energia, fale do custo do alimento, fale do clima, fale do sabor dos produtos, a gente não sabe, e essa pesquisa vai nos trazer uma noção mais clara disso. A gente vai lançar os resultados dessa pesquisa em setembro, durante a Semana do Clima de Nova York, e vamos trabalhar essa divulgação até novembro, até chegar na COP aqui em Belém, no mês de novembro. Então, esse é o objetivo dessa pesquisa. E a gente não vai ter nessa pesquisa tamanho de mercado ou quanto mais a gente precisa fazer. Isso eu raramente vi pesquisas que conseguem chegar nesse número, mas eu citaria aqui que a Universidade Federal do Pará, junto com a WRI, que são instituições de pesquisas importantes para a Amazônia, tem feito esse trabalho de tentar quantificar, essa bioeconomia, o potencial dela, e os números são surpreendentes em termos de capacidade de emprego, em termos de, disponibilidade de investimento. Então, seria depois a gente pode, quem sabe, aqui em algum momento nesse podcast, trazer os links, os materiais, para que mais gente acesse essas pesquisas e a gente possa falar um pouco mais desses números potenciais, que eu não vou me arriscar a trazer para não errar, porque foi um trabalho muito meticuloso feito pelo pessoal da academia e acho que não cabe eu chutar aqui os números, eu não lembro eles de cabeça. Não, tudo bem. Acho que é importante a gente não perder de vista, aqui nessa conversa, e você já trouxe isso muito bem no início, das perguntas, que por que que a gente está falando de bioeconomia amazônica, né, que é sobre preservação, sobre mudanças climáticas, né, e a questão do conhecimento da população é muito importante, né. Que outros obstáculos, além desse conhecimento sobre o segmento e da importância do nosso hábito de consumo, que outros obstáculos tem para que o os produtos amazônicos cheguem ao mercado, cheguem à casa das pessoas? Bom, eu queria só, Aline, mencionar que reforçar esse ponto do motivo, né, acho que tem 2 motivos que, assim, didaticamente eu colocaria. Primeiro é para o mundo. Por que que o mundo tem interesse ou por que que a Amazônia e a bioeconomia importa para o mundo? É porque a gente está no processo de transição climática e a gente precisa, reduzir a velocidade desse processo. E a Amazônia é o maior reservatório de carbono do planeta, né, em terra, digamos assim, tirando os oceanos. Temos a maior floresta tropical do mundo, então há estimativas que mostram que só a Amazônia tem 10 anos de emissões do planeta em termos de reserva de carbono. Então, para o mundo é muito importante nisso e, obviamente, para o mundo, o Brasil incluso. Agora tem uma coisa particular para o Brasil e para a Amazônia, que também é um motivo muito importante, o segundo motivo, que é uma oportunidade da gente usar essa economia de floresta em pé, essa dita economia verde, para a gente melhorar de vida. Proteger os povos e comunidades tradicionais, que talvez já tenham uma vida muito bem obrigado, uma parte deles pelo menos, dentro dos seus territórios protegidos, e ainda olhando para as cidades amazônicas e até para as cidades brasileiras e criar novas oportunidades de uma vida digna. Então, também tem esse olhar de oportunidade, esse duplo sentido de importância. Um é o clima, o outro é uma oportunidade nossa de melhorar de vida. Em termos de obstáculos para que isso avance mais, olhando especificamente para o consumo, acho que em primeiro lugar, essa educação do brasileiro e essa capacidade do brasileiro de olhar para si mesmo, certo? A Amazônia foi tratada muitas vezes como uma coisa à parte, que nem fazia tão parte assim do Brasil, como se fosse, que as pessoas não conhecem, nunca viajaram, só ouviram falar, têm noções, em forma de caricatura da Amazônia. Então acho que o primeiro obstáculo é o brasileiro
precisa se conhecer, se reconhecer e perceber que tem um lugar ali que é 60% do país, que é importante para quem vive aqui e para todos. Segunda coisa, acho que a gente aproveitar potenciais nossos, como é o caso do turismo, que tem essa capacidade de promover a cultura, de promover a experiência, a conexão de cada um com um determinado lugar. A gente às vezes faz isso com os Estados Unidos, com a Europa, com o Rio de Janeiro, com as praias de Santa Catarina, e esquece de fazer com um lugar que é 60% do país, que é a Amazônia, que tem uma cultura maravilhosa, uma música incrível, uma culinária reconhecida pelo mundo todo, um povo absurdamente acolhedor. Vocês vão ver isso. Eu acho que metade das pessoas da COP vão querer morar aqui para sempre, porque é um lugar perfeito para se visitar. Eu acho que esses 2 aspectos são fundamentais, assim. E, claro, é muito difícil essa transformação sem apoio de política pública. Então, a gente tem, por exemplo, agora a felicidade de ter um ministro do turismo, que é de Belém, inclusive, é no norte, que pode dar um pouco mais de atenção no turismo para essa região. Não faz muito sentido a gente ter uma região tão rica como a Amazônia, e a gente sequer tem interesse do brasileiro ou a curiosidade do brasileiro por visitá-la, por exemplo. Então, trazendo esse exemplo do turismo, a política pública ainda falta muito em termos de investimento, de estratégia, não só para olhar para a Amazônia como uma coisa que precisa ser protegida, um problema a ser resolvido, mas como uma oportunidade também para o Brasil se posicionar enquanto Brasil e reconhecer seus próprios valores e riquezas. Paulo, a gente já vai encerrando daqui a pouco, mas antes eu queria te perguntar, quais os principais avanços que a bioeconomia da Amazônia tem encontrado nesses últimos anos, principalmente com o apoio da associação que você representa? Em primeiro lugar, uma atenção. As pessoas têm dado mais atenção para a bioeconomia, como a gente falou, esse tem sido um tema quente, né, discutido. Isso já é uma coisa muito complexa, conseguir a atenção das pessoas para determinado tema, então acho que isso a gente conseguiu, vem conseguindo, isso é um super avanço, que abre espaço da gente ter discussões. Essa atenção vem também com o avanço de política pública. A gente tem, acho que vale a pena citar, né, não sei se perceberam, mas eu sou muito bairrista. O estado do Pará lançou o primeiro plano de bioeconomia do país. Isso é um avanço. A gente não tinha política pública qualquer para bioeconomia. Depois disso veio a política nacional de bioeconomia. O estado do Amazonas está seguindo o mesmo caminho. Isso é excelente. Isso também é um avanço. E falando aqui do meu quintal, digamos assim, a gente tem muitos e muitos negócios e produtos e serviços de bioeconomia já sendo ofertados por todo o Brasil, casos concretos. Negócios que receberam apoio, investimentos, passaram programas e colocam os seus produtos no supermercado mais próximo de você ou no e-commerce a algum clique de você. Acho que vale a pena dizer que a gente, inclusive, tem um programa em parceria com o Mercado Livre, que inclusive chama Biomas a um clique, eu lembrei dele, que agora faz com que você consiga ter um produto literalmente a um clique de distância da sua casa em poucas horas, saindo diretamente da Amazônia e sendo distribuído por todo o Brasil. E você que está pensando como eu trago bioeconomia para o meu dia a dia, bom, se você vai tomar banho todos os dias, você tem shampoo, sabonetes, cremes, etc. da bioeconomia. Se você come todos os dias, você tem uma série de produtos nutritivos, gostosos, crocantes, saborosos, bonitos da bioeconomia. Vale dizer, né, a nossa gastronomia, acho que é um símbolo dessa bioeconomia, inclusive. Se você, por exemplo, gosta de viajar, você também tem bioeconomia para aproveitar. Belém, eu sei que eu sou bairrista, dei um desconto, mas de fato, a Unesco reconhece Belém como cidade criativa da gastronomia. A gente tem sido um local turístico muito procurado por todo mundo, e não é à toa. É um lugar de muita dança maravilhosa, de uma música incrível, de uma arquitetura particular, de uma relação com povos amazônicos muito, assim, única, uma beleza exuberante a partir das suas frutas, dos seus rios, dos seus peixes, da sua gente. Então, acho que isso também é um avanço concreto. Ano passado, a gente teve 40% de aumento de turistas no fluxo de turismo internacional em Belém. Então, isso também é um avanço importante, porque o turismo movimenta muita coisa. A gente tem exemplos, no meu caso do Peru, né, que nos fazem olhar para isso. E aí, para encerrar, Aline, aproveita a sua deixa e com essa questão do turismo também deixa um convite para que todos conheçam Belém do Pará, todos, se for necessário, se tiverem realmente temas importantes para discutir, venham para a COP30, mas se não, venham antes do Círio de Nazaré, que é uma festa magnífica, que é religiosa, mas também uma festa muito cultural, tem a ver com a nossa gastronomia, com a nossa cultura. Costumo dizer que o Círio é como se você estivesse numa cidade que todo mundo faz aniversário no mesmo dia. Imagina você visitar esse lugar. Então, bom, venham visitar. Se não quiserem, venham depois, venham em novembro, final de novembro, venham em dezembro, enfim, mas aproveitem para conhecer não só Belém, como a Amazônia como um todo. O interior da Amazônia é muito diferente de Belém, de Manaus, de Macapá. Então, conheçam também lugares incríveis, como é o caso de Santarém, Alter do Chão, Novo Airão e assim por diante. Eu acho que
para encerrar, tem uma frase que eu costumo repetir, que é do Frei Beto, enfim, Frei, ganhador do Prêmio Jabuti e tal, ele dizia que a cabeça pensa onde os pés pisam. Então, assim, de forma muito saudável, que as pessoas, que os brasileiros pisem um pouco mais na Amazônia, estejam um pouco mais aqui, claro, né, usando a parte positiva da palavra, para que conheçam, se aproximem, criem suas próprias relações, seus próprios vínculos com a Amazônia e voltem para casa se sentindo um pouco parte também dessa Amazônia, que é um pedaço muito relevante do Brasil. Muito inspiradora essa frase, Paulo. Eu te agradeço muito pela conversa esclarecedora. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Espero que tenha gostado. Outros episódios do videocast Drafters estão nos nossos canais do YouTube e Spotify, onde você pode se inscrever para receber avisos das nossas próximas entrevistas. E eu te convido também para seguir o Projeto Draft no Instagram e no LinkedIn, onde a gente fala da inovação na vida e nos negócios. Obrigada e até o próximo episódio.